Sabe, geralmente quando a gente pensa em um manual de instruções, existe uma expectativa de, tipo, precisão absoluta, né? Uhum. Aquela coisa passo a passo. Exato. Como montar um móvel, por exemplo. Pega-se a peça A, encaixa na fenda B, aperta o parafuso e... pronto. A prateleira tá lá, firme, reta e pronta para segurar peso. É um raciocínio puramente binário e até reconfortante, de certa forma. Sim, Ou encaixou ou não encaixou. E a mente humana adora coisas que podem ser perfeitamente categorizadas, porque isso dá tipo uma ilusão de controle sobre o ambiente. nossa, com certeza. Mas aí a gente tenta aplicar essa mesma lógica de manual de instruções no mundo real, Aí complica. nas relações humanas, nos conflitos super complexos de uma sociedade. E de repente, a peça A tá torta. A fenda B simplesmente desapareceu porque alguém mudou de ideia. Uhum. E o parafuso, bem, o parafuso derreteu. Pois é. E quando a gente olha para a interpretação do direito, essa ilusão do manual perfeito simplesmente desmorona. E o pior é que isso não é apenas um debate filosófico distante de sala de aula. De jeito nenhum. A forma como um juiz lê a lei define na prática se uma pessoa vai presa, se uma família perde a casa ou se um direito fundamental é garantido. É a definição perfeita de águas turvas. Fazer a lei sair do papel e ganhar vida no mundo real, lidando com toda a bagunça que é a experiência humana. Nossa, bagunça é a palavra certa. É um dos processos mais tensos e, honestamente, fascinantes que existem na estrutura do Estado. E é exatamente essa a nossa missão de hoje. Boas-vindas a quem acompanha mais este mergulho analítico. Olá para todo mundo. A nossa exploração de hoje vai vasculhar uma pilha bem densa de artigos acadêmicos, transcrições de aulas e teses jurídicas para tentar responder a uma pergunta central. Uhum. Como a lei, que é basicamente um texto estático impresso em um papel, ganha fôlego e se move na realidade? Uma excelente pergunta. Para isso, a gente vai investigar as chamadas escolas antipositivistas de interpretação. Então, o sociologismo jurídico, a jurisprudência dos interesses, a escola do direito livre, a jurisprudência dos problemas e, por fim, a jurisprudência dos valores. E, para entender o peso monumental dessas escolas, a gente precisa estabelecer de onde elas estavam tentando fugir. Contexto histórico. Exato. Historicamente, logo após a Revolução Francesa, o mundo jurídico foi dominado pela chamada Escola da Exegese. Ah, sim. Naquela época, o trauma com o poder absoluto dos reis era tão gigantesco que a sociedade decidiu que todo o poder deveria estar estritamente na lei escrita. Eles acreditavam piamente que o código que era elaborado pelo parlamento era perfeito, né? Perfeito, completo e sem falhas. E o juiz era visto apenas como a boca da lei, certo? Essa é a expressão clássica que sempre aparece nos textos que a gente leu. Exatamente, a própria boca da lei. A função de quem julgava era puramente matemática e silogística. Tipo, ligar os pontos. Isso, pegar o fato, encaixar na regra escrita e pronunciar a sentença. Sem emoção, sem interpretações criativas, sem olhar para o contexto. Era um sistema totalmente engessado pelo medo de que o juiz pudesse se tornar um novo tirano. É como, assim, tentar rodar um aplicativo muito antigo em um sistema operacional novo. Perfeita essa analogia. O código do aplicativo é exatamente o mesmo. Não mudou uma única vírgula. Mas o ambiente ao redor evoluiu tanto, a tecnologia de fundo mudou tanto, que quando se tenta abrir o programa, Ele trava. ele trava. A sociedade muda rápido e a lei escrita começou a ficar obsoleta quase no momento em que a tinta secou no papel. E o problema prático dessa analogia é que, no mundo jurídico, quando o aplicativo trava, as consequências são desastrosas. Com certeza. Não é apenas uma tela congelada, sabe? É uma injustiça flagrante sendo cometida ali na hora porque a lei não previu, por exemplo, uma nova realidade industrial ou tecnológica. Era inevitável que surgissem atualizações de sistema, movimentos para quebrar essa rigidez toda. E o primeiro grande salto foi parar de olhar apenas para o umbigo do código e começar a olhar para fora. É aqui que surge o sociologismo jurídico. Ou o método histórico-evolutivo, né? Isso mesmo. Certo, vamos desempacotar isso. O que significa olhar para fora na prática?
Porque se o foco deixa de ser o texto estrito e a intenção de quem o escreveu séculos atrás, como a lei se sustenta? Então, a premissa do sociologismo jurídico é que a lei, uma vez publicada, se descola do seu autor. Tá. Ela meio que corta o cordão umbilical com o legislador do passado e ganha autonomia. O foco passa a ser o sentido que essa lei deve ter para atender às necessidades do momento presente. Certo. As fontes que nós analisamos apontam 3 objetivos principais dessa escola. Primeiro, adaptar a norma ao ambiente contemporâneo. Uhum. Segundo, esticar a norma para cobrir situações novas. E terceiro, e talvez mais ousado, ter um papel transformador. Como assim transformador? Buscar ativamente a justiça social atual, mesmo que o texto original não tivesse essa ambição lá atrás. Mas espera aí. Tenho que confessar uma certa confusão com isso. Pode falar. Se o juiz está olhando para fora em busca do tal ambiente social contemporâneo, isso não significa na prática que ele está apenas assistindo ao noticiário e decidindo com base, sei lá, no que está nos trending topics da semana? Essa é uma... Como ele atualiza o sistema sem simplesmente reescrever o código de forma arbitrária? Essa é uma excelente provocação. E é o exato ponto onde essa escola começa a balançar e sofrer críticas. A teoria sociológica afirma que o intérprete deve buscar os dados reais da vida social, a economia, a cultura profunda. E não apenas o pânico moral da semana. Exato, não só o pânico da semana. Mas a crítica pesada é justamente essa. A sociedade é um conceito muito vasto. É uma entidade amorfa. Muito subjetivo, né? Demais. Se o método é apenas tipo, faça o que a sociedade precisa agora, o juiz amparado por essa escola corre o sério risco de virar um sociólogo amador, usando a lei como desculpa para aplicar a sua própria visão do que seria bom para o povo. Então, se tentar capturar a vontade da sociedade é vago demais, e tentar usar o texto cru resulta em injustiça, a comunidade jurídica precisava escolher ou abandona o texto de vez ou encontra uma nova âncora mais específica, o que nos leva à jurisprudência dos interesses. Exatamente. O pensamento vai evoluindo. Figuras como Rudolf von Ehring e Philipp Heck olharam para esse dilema todo e disseram, olha, a lei não é um espírito vago. Uhum. A lei é uma ferramenta desenhada para proteger interesses muito específicos em uma guerra constante de interesses que é a vida real. As fontes trazem uma imagem muito curiosa do Philipp Heck. Ele defendia que quem julga precisa usar um microscópio jurídico. O famoso microscópio. Sim, ou seja, em vez de ler apenas as palavras ali impressas, o juiz deve colocar o texto no microscópio para descobrir quais interesses concretos, materiais ou ideais o legislador estava tentando proteger naquela época. Para quem está nos ouvindo, ilustrar como isso funciona. Imagina uma lei municipal bem antiga que diz o seguinte: é proibida a entrada de cães no parque. Tá, clássico. Na escola da exegese, aquela matemática diria: um cão é um cão. Logo, está proibido. Ponto. Frio, assim. Frio assim. Mas a jurisprudência dos interesses usa o tal microscópio. Qual era o interesse do legislador ao fazer essa lei municipal? Era garantir a paz, a limpeza e evitar ataques. Ah, entendi. O cão-guia fere esses interesses? Não. Portanto, ele não entra na proibição. E mais, se alguém entra no parque com, sei lá, um cão-robô gigantesco e barulhento feito de metal. A teoria genética dos interesses, onde o juiz atua meio que como um ajudante do legislador preenchendo as lacunas. Isso. Mas olha só, tentar adivinhar a intenção invisível de pessoas que morreram há tipo 100 anos não é basicamente um passe livre para a imaginação? É perigoso. O juiz pode simplesmente dizer, o interesse do legislador era X, quando na real, X é exatamente o que o próprio juiz acha que é o certo. E você não está sozinha nessa suspeita, não. Essa é a crítica demolidora que o jurista Karl Lorenz faz nos textos que a gente usou para esse mergulho. E o que ele diz? Lorenz aponta que a jurisprudência dos interesses sofre de uma falta de clareza conceitual crônica. O conceito de interesse vira uma bagunça completa. Ele é, ao mesmo tempo, a coisa que está sendo avaliada e o critério que o juiz usa para avaliar. Fica super nebuloso. Completamente nebuloso. No fim das contas, a tentativa de controlar a subjetividade do juiz falhou de novo, porque ele acaba julgando com base nos seus próprios critérios de valor, só que disfarçados de interesses originais. O que nos leva a uma ruptura histórica fascinante.
Porque se o véu caiu, se a comunidade percebeu que tentar adivinhar interesses vira apenas uma projeção pessoal, por que continuar com essa farsa? Se quem julga já está na prática colocando a própria visão de mundo na balança, por que não chutar o balde do formalismo e focar única e exclusivamente em fazer justiça? Custe o que custar. É aqui que o pêndulo da história sai do controle absoluto do texto e vai para a liberdade absoluta de quem julga. Bem-vindos à Escola do Direito Livre. Essa parte do material é incendiária. A gente tem a figura do Herman Kantorowicz, que era tão revolucionário que precisou publicar seu manifesto inicial sob o pseudônimo de Gnaus Flavius. Um detalhe muito bom da história do direito. Demais! E a premissa principal deles quebra o maior tabu de todos, o de que o Estado é o dono da lei. Eles afirmam que o direito nasce primeiro da sociedade. Ele pulsa nas ruas de forma orgânica, antes de qualquer burocrata colocar um carimbo e transformar aquilo em papel oficial. E a consequência prática desse pensamento é o terror dos formalistas, né? Total. Para o direito livre, o juiz não está lá para ser um mero leitor de regras estatais. Se a norma escrita não for capaz de apresentar uma solução que seja genuinamente justa para aquele caso concreto, ali na mesa, ele descarta a norma. Exatamente, o juiz tem o dever de afastar a norma. A justiça real importa infinitamente mais do que a obediência a um texto burocrático. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Se a gente for pensar bem, é como jogar uma partida de futebol, onde o árbitro tem o poder de mudar as regras no meio do jogo. Boa. Digamos que um time esteja ganhando de 5-0. O árbitro, movido por esse senso de justiça material, pensa: nossa, isso está muito injusto. O outro time tem menos recursos e não pôde treinar direito. A partir de agora, o gol do time que está perdendo vale 3. A intenção é super nobre, busca a equidade. Mas a previsibilidade de quem joga é totalmente destruída. A analogia é ótima. Mas eu diria que a realidade do direito livre é ainda mais caótica que isso. Mais caótica? Vamos ver. Sim. O árbitro não apenas muda o valor do gol. Ele pode decidir no meio da partida que, devido às circunstâncias de momento, agora todos vão jogar basquete, porque os jogadores parecem ter mais habilidade com as mãos. Meu Deus. Pensa nisso aplicado à vida cotidiana. O terror que isso causa para um cidadão comum. Imagina a assinatura de um contrato de aluguel. Ambas as partes assinam de boa fé. Certo. Anos depois há uma disputa. E o juiz decide simplesmente ignorar o que está escrito e assinado, porque ele, pessoalmente, acha que uma das partes é mais simpática ou necessitada. A segurança jurídica evapora no ar. É o sacrifício da previsibilidade em nome de uma justiça pontual, o que é insustentável numa sociedade complexa. Ninguém conseguiria fazer negócios, casar ou comprar propriedades se a regra dependesse, sei lá, do humor matinal de quem veste a toga. Pois é. Então, a necessidade de um resgate, de uma ponte entre esse caos do direito livre e a frieza matemática da exegese, tornou-se urgente. O que prepara perfeitamente o terreno para uma das abordagens mais pragmáticas que a gente analisou hoje, a jurisprudência dos problemas. Fortemente associada ao Theodor Vierheg, né? Ele mesmo. E ao resgate de uma tradição antiga chamada tópica. Sendo bem honesta, a teoria da tópica nos textos me pareceu bastante hermética inicialmente. A linguagem é densa. Eles falam muito que a interpretação não deve partir de um sistema fechado, mas sim do problema, e que os conceitos jurídicos devem ser usados como, abre aspas, fórmulas de procura. Mas como uma fórmula de procura resolve uma disputa real no tribunal? Vamos trazer isso para o chão. A matemática jurídica da exegese dizia: comece com o sistema de leis, vá deduzindo a resposta até chegar ao fato. A tópica inverte essa seta. Comece com o fato, o problema real, e suba até encontrar a solução. Tá. Pense em dois vizinhos brigando porque um galho de árvore caiu e destruiu a cerca. Não existe uma lei específica chamada Código dos Galhos de Árvore que destroem cercas durante tempestades. Seria muito prático, mas não. Então, em vez de forçar esse problema para dentro de uma caixa rígida, de um artigo super genérico de responsabilidade civil... Como se o juiz estivesse espremendo a lei para caber no fato. Exatamente. Em vez de espremer o problema, o juiz olha para ele e usa a tópica. Ele usa os chamados topoi. Topoi. Que são lugares comuns de argumentação.
Premissas que a sociedade geralmente aceita. Ele joga na mesa perspectivas como boa-fé, responsabilidade compartilhada, eventos imprevisíveis da natureza. Ah, entendi. Essas são as tais fórmulas de procura. Elas não dão a resposta pronta, mas funcionam como lanternas que iluminam diferentes ângulos daquela briga da árvore. A decisão é construída testando esses argumentos práticos até achar o mais adequado para resolver aquela ferida social ali específica. Ah, agora faz total sentido. Os conceitos jurídicos deixam de ser correntes que prendem o juiz e passam a ser ferramentas moldáveis para desarmar o conflito. Devolve a humanidade ao processo, mas sem o nível de loucura arbitrária do direito livre. É um meio termo brilhante, mas ele funciona muito bem para questões de vizinhança, quebra de contratos comerciais ou danos locais. O problema é que o século XX evoluiu. E como? O pós-guerra trouxe uma profunda desconfiança nas leis estritas, especialmente depois que atrocidades gigantescas foram cometidas supostamente dentro da lei em regimes totalitários. O direito percebeu que precisava de um escudo maior, mais denso. O que nos leva ao cenário contemporâneo. Hoje a gente pega uma Constituição e não vê apenas regras sobre galhos de árvores ou impostos. A gente vê palavras com uma gravidade gigantesca. Coisas como dignidade da pessoa humana, solidariedade, justiça social. O direito abraçou abertamente a moralidade. Esse é o vasto domínio da jurisprudência dos valores, que cresceu exponencialmente na Alemanha do pós-guerra e ecoou no mundo todo. Incluindo a doutrina americana das liberdades preferenciais, né? Sim, as Preferred Freedoms. O muro que antes isolava o direito frio das noções éticas foi completamente demolido. Os tribunais, especialmente as cortes constitucionais, passam a operar pesando e criando hierarquias entre esses supervalores. Então, na prática, se o direito à liberdade de imprensa choca violentamente com o direito à privacidade de uma figura pública, o tribunal coloca os dois valores numa balança imaginária e decide qual tem mais peso naquela situação específica. É o que acontece. Parece o ápice da justiça sob medida. Mas onde a máquina quebra aí? A máquina quebra no espelho. No espelho. E se a gente conectar isso ao quadro histórico que viemos desenhando, chegamos ao alerta crítico mais agudo presente nas nossas fontes, sustentado por pensadores como o Habermas, o Lênio Streck e o Álvaro Ricardo de Souza Cruz. O que eles alertam? O alerta é aterrador, quando se dá a quem julga o poder absoluto de ponderar valores morais abertos. Quem garante que o valor que está vencendo na balança é o valor da Constituição e não o valor pessoal de quem está segurando a balança? Então, o que tudo isso significa? Que a gente voltou para o árbitro que decide jogar basquete no meio do campo de futebol. Só que agora ele não diz que é por um sentimento de justiça solto. Ele veste a camisa chique da dignidade humana para justificar o apito. Nossa, perfeitamente isso. Essa é a ferida aberta do ativismo judicial. Quando os juízes ganham o poder de aplicar seus próprios valores de forma incontrolável, sob o pretexto de interpretar princípios, as cortes constitucionais correm o risco de se tornarem instâncias de poder absoluto e antidemocrático. Caramba! O Lênio Streck usa uma palavra muito precisa para isso: o solipsismo. Solipsismo. O isolamento filosófico? Sim. A ideia de que a única coisa que existe, ou que é verdadeira, é a própria mente. O juiz solipsista olha para o caso e substitui o direito pelas suas próprias convicções filosóficas, morais ou ideológicas. E quando um poder não eleito passa a legislar sobre a moralidade da vida das pessoas, ignorando os limites estritos da lei? Temos o decisionismo. Exato. E aí a democracia entra em colapso. Mas a gente não pode simplesmente voltar para aquela frieza matemática da boca da lei e da exegese. E pelo visto a jurisprudência dos valores pode facilmente descarrilhar para uma, digamos, ditadura de toga? Pois é. Como a teoria moderna tenta tirar a gente dessa encruzilhada? As respostas mais sofisticadas de hoje, onde a figura do Ronald Dworkin é super central, tentam demonstrar que a gente não precisa escolher entre o robô matemático e o juiz ditador. Certo. O Dworkin afirma categoricamente: não há discricionariedade absoluta. Interpretar o direito não é um ato de pura vontade ou um cheque em branco moral. Mas espera, se o juiz tem que lidar com valores super amplos, como dignidade, e ele não tem discricionariedade, qual é o freio? Como é que ele toma a decisão, afinal?
através do direito como integridade e da busca pela resposta correta. O mecanismo dele aqui é genial. Ele diz que o intérprete é como o autor de um romance em cadeia. Romance em cadeia, como assim? Imagina que vários escritores estão escrevendo um livro juntos, um capítulo por vez. Se alguém é o quinto a escrever, não pode simplesmente matar o protagonista do nada só porque acordou com vontade. Tem que fazer sentido com o resto. Exato. É preciso ver os 4 capítulos anteriores, entender a espinha dorsal da história e escrever o melhor capítulo possível que faça sentido com o todo. O juiz deve respeitar a história institucional da comunidade, os precedentes, a coerência do sistema inteiro. Sensacional. Ele não aplica o seu valor pessoal. Ele extrai o valor que dá melhor luz à história constitucional daquela sociedade. Nossa, é uma jornada intelectual colossal. Vamos olhar para o mapa que a gente acabou de percorrer. Vimos que a interpretação da lei começou com o medo de dar poder a quem julga, transformando juízes em calculadoras com a exegese. Quando isso falhou porque o mundo andou, tentamos olhar para fora com o sociologismo e buscar as intenções invisíveis com a jurisprudência dos interesses. Chegamos a flertar com a rebeldia absoluta no direito livre, que dizia: seja justo e esqueça a regra. O caos total. E aí tentamos aterrissar em soluções mais pé no chão com os problemas e a tópica, e hoje vivemos a tensão constante da jurisprudência dos valores, lutando para que princípios gigantes não virem ferramentas de ativismo que desrespeitem a integridade de um país. É um ótimo resumo. E a razão pela qual a gente dissecou essas teorias tão profundamente hoje é porque elas não vivem apenas nas bibliotecas e nos livros empoeirados. Elas caminham pelos corredores dos tribunais todos os dias. Com certeza. O destino de uma ação judicial no cotidiano de qualquer pessoa que está ouvindo a gente depende de qual dessas lentes filosóficas o juiz responsável pelo caso está usando na hora de ler a lei. Exatamente o retorno à nossa prateleira do início. A leitura do manual de instruções pelas engrenagens da justiça pode resultar numa estrutura firme, onde as pessoas planejam as suas vidas com segurança, ou num negócio super imprevisível que desaba sem aviso prévio sobre o peso de um valor pessoal imposto. O que nos deixa com uma reflexão final, que talvez seja, assim, o maior desafio do nosso tempo. Vimos que o direito moderno, repleto desses princípios amplos, depende profundamente da bagagem de quem o interpreta para dar concretude aos valores de uma comunidade. Mas, e se essa comunidade estiver profundamente polarizada? Se vivermos em uma sociedade que não consegue sequer concordar sobre quais são os seus valores mais essenciais? Quando o texto escrito da lei é tratado apenas como um ponto de partida da jornada jurídica, quem, afinal, tem a legitimidade democrática para ditar onde é o ponto de chegada? Olha, essa é daquelas perguntas que ficam ressoando e mudam a forma como a gente lê o noticiário, e é por isso que mergulhar nesses abismos importa tanto. Encorajamos a nossa audiência a observar as decisões ao seu redor, as discussões sobre cortes e tribunais e a tentar enxergar essas correntes invisíveis em ação. Prestem atenção nos bastidores. A realidade é negociada palavra por palavra. Continue investigando o mundo com a gente. Até a nossa próxima exploração.